aqui, hein? Eu tô doidinha para aprender esse falafel aqui. E é claro que pra gente fazer esse falafel, quero a sua atenção, porque com certeza, como a Elaine disse, você vai querer usar em outras receitas, não só no hambúrguer. A palavra é sua. Vamos lá? Primeiramente, eu gosto sempre de explicar, grão de bico é o quê? Uma leguminosa. E muita gente faz uma confusão entre legume e leguminosa, até porque o nome é quase parecido, então as pessoas, legume e leguminosa é aquela família que eu tenho, grão de bico, a lentilho, feijão, a soja, tremoço, enfim. São alimentos que têm proteína, que então, geralmente vegetarianos, veganos, né, utilizam muito grão de bico. E aqui tem a primeira dica, né, qual é a principal dica? Deixar de molho. As leguminosas, elas contêm fitatos. Esses fitatos, eles geralmente acabam sendo o que a gente chama um componente antinutricional. Então, impede a absorção de alguns nutrientes. Então, para que eu elimine esses fitatos e eu possa me nutrir corretamente, então, deixar o grão de bico de molho, todas as leguminosas. Então, por exemplo, se eu vou fazer o feijão, deixar de molho e trocando a água. Lentilha, grão de bico, sempre, várias águas a gente troca o molho. Diferentemente do feijão, que o feijão, quando eu vou cozinhar, geralmente eu coloco o feijão, então, eu deixei de molho e fui trocando a água. Coloco uma água quente e coloco o feijão para cozinhar. Quando ele levantou a primeira fervura, eu escorro, jogo toda aquela água fora, ponho a água que eu deixei, para que eu elimine todo o fitato e também aquele probleminha. Tem muita gente que fala, não como por causa dos gases, né? Então, assim, com essa... Flatulência. Palavra bonita, mas quer dizer a mesma coisa. Exatamente, né? E que todo mundo fala, não posso comer feijão, porque depois eu só falto voar, né? Enfim, então, é importante deixar de molho, trocar várias águas e... Todas as leguminosas, inclusive aquele feijão nosso do dia a dia. Principalmente, porque assim, o feijão é o que a gente, entre aspas, mais consome. Então, toda vez que você vai cozinhar, deixa de molho. Se você não conseguir deixar, vai muito tempo. O tempo que você deixar, conseguir deixar 2 horas, 3 horas. Ah, não, mas precisei cozinhar imediatamente. A primeira água você despreza. E do lado você já deixa uma chaleira, um caldeirão com água quente, fervendo. Porque também se você tira aquela água fervente e joga uma água fria, choque térmico. Como diz, não é legal, tá? Vai dar um choque térmico. Então aqui eu tenho o grão de bico. Só voltando ao feijão, já que você está dando a dica, e como NutriChef a gente entende que você aprendeu e pesquisou bastante isso para trazer para nós. Aquela história, por exemplo, você falou ferve e joga fora. Ah, não deu tempo de deixar 24 horas de molho trocando a água. Se eu ferver por quanto tempo? 5 minutos de fervura já ajuda? Levantou fervura, tem muita gente que inclusive coloca um pouquinho de limão, um pouquinho de vinagre, que é para, inclusive, dar uma acelerada e retirar esses fitatos, tá? Eu geralmente não faço isso se eu deixei de molho. Mas na pressa, mas é importantíssimo a gente desprezar aquela primeira água, aquela água da fritura. A água que você foi fazendo do cozimento, perdão, da fervura, né? Da fervura. Então você vai trocando essa água que você deixou de molho, esse que a gente chama de remolho, né? Vai trocando. E eu não sei se você sabe, mas o ideal quando a gente faz remolho, deixa qualquer coisa de molho, é deixar na geladeira. Então, seja bacalhau, seja feijão, não deixa em cima da pia. Põe água, vai trocando e põe na geladeira, tá? Porque é um alimento proteico e, como toda proteína, acaba favorecendo a multiplicação de bactérias, tá? Enfim, coloquei aquela água quente, deixei ferver a primeira água, escorro ou num escorredor de macarrão ou numa peneira, volta para a panela, coloca aquela água quente limpa e vai embora, tá? Ok. Mas a gente não pode confundir as nossas amigas e amigos que estão assistindo, porque o falafel ele é feito com o grão de bico cru, sabia? Olha aí. Então, mais fácil ainda, então, aí que tá. A gente vai fazer com ele cru, ó, mas se você puder dar uma olhada, esse é ele cru, é a mesma marca hidratado. Então, ele ficou 24 horas, eu fui trocando a água, até ele ficar gordinho assim. E hidratado. Né? Hidratado. Para o falafel, é
imprescindível que a gente deixe ele sequinho, ó. Eu coloco depois que eu troquei água às 24 horas, então eu pego, por exemplo, um papel toalha, um guardanapo de papel ou um pano de prato limpinho em casa e deixo e vou mexendo até o grão de bico secar. Por quê? Quando eu vou processar e vou preparar a receita, entre aspas, a gente vai dar o ponto com um pouquinho de farinha de trigo, muito pouco. Significa que se ele estiver muito úmido, eu vou ter que colocar muito trigo e aí não fica um falafel de grão de bico, fica falafel de trigo, né? Então, assim, a pessoa é intolerante ou não pode com glúten, é um celíaco, não precisa colocar a farinha. Você pode até deixar ele um pouquinho mais molinho, tá? Não tem necessidade, a receita original não vai, tá bom? Entendi. A gente coloca porque se você, dependendo do tipo de grão de bico, do tamanho, às vezes a pessoa não secou adequadamente, então você, mas não deu o ponto. Então você pode lançar mão, né, de 1, 2 colheres de farinha de trigo apenas, tá bom? Ok. Eu tenho aqui 250 gramas de grão de bico hidratados de ontem, né? Como eu falei, fui trocando a água. Uma cebola, um dente de alho, o cheiro verde. Então, a receita original, eu sempre tomo muito cuidado quando a gente fala de receitas típicas. O falafel é uma receita típica libanesa. Então, a gente não pode ficar mudando ingrediente. A receita original vai coentro, mas eu tenho alergia a coentro E eu também. Rita Maria também. Olha que coincidência. Então, na nossa receita não vai coentro por uma questão de saúde. Mas o cheiro verde, a salsinha a gente pode colocar, né? Eu tenho aqui bicarbonato, não sei se vocês sabem, o bicarbonato é um parente do fermento, né? Então, ele vai deixar mais leve a preparação. Canela, noz moscada, que eu trouxe meu famoso raladorzinho, sal e podemos então? Podemos começar. Tô até preocupado com o tempo. Então aqui, Mas ó, é fácil fazer, você disse, né? aqui é só misturar agora, por isso que poder explicar mais. Então, aqui, na verdade, eu vou colocar primeiro a cebola. Eu não vou bater o tempo que precisa, porque assim, a cebola precisa ficar uma pasta mesmo. Então, vou colocar aqui a cebola e o alho. Já vou aproveitar aqui. Pronto. Aí, quando você bateu, vocês vão ver a receita, né, que já está disponível. Você acrescenta, então, o grão de bico. Tudo 250 gramas já hidratados. Hidratado, tá? Então, aqui, ó. Misturou. Então, Pode bater mais um pouquinho se quiser. eu vou colocar os outros ingredientes agora. Que aí então, já vai... aí a gente já tira a massa pronta, ó. O cheiro verde, a salsinha, na verdade, que eu tô usando. Vou colocar aqui, então, o sal. O sal, gente, é assim, são 2 colheres de chá. Mas, assim, como o sal é a gosto, eu sempre gosto de dar uma medida. Mas na sua casa, você pode alterar, tá? A noz moscada, bonitinha. Isso dá um sabor tão bom, um cheiro bom. Então, a receita, inclusive, se você tiver na sua casa a pimenta síria, você pode colocar. Mas eu sou, assim, eu fico chateada da pessoa falar assim, eu queria fazer, mas eu não tenho em casa. Então, ó, se você tiver noz moscada e a canela, já dá para fazer tranquilamente, né? O bicarbonato também. Já vai chegar bem próximo do sabor original. Isso. Então, assim, eu tenho alergia à canela. Não coloca, né? Mas a noz moscada e a canela, que são as famosas especiarias, né? A gente tem que colocar. Já coloca Já pode colocar tudo bicarbonato. Junto. Isso, tá? Então, gente, colocou o bicarbonato. Aí eu vou processar e vou colocar a farinha de trigo por último, tá? Enquanto isso, vou organizar aqui. Isso. Enquanto você organiza, eu vou preparar aqui. Hoje nós vamos falar eu posso ler? Acho que é melhor, né? Que massa bonita daqui.
ela fica bonita, ela fica cheirosa. E é interessante, que depois eu vou mostrar, eu deixei até alguns congelados. Porque assim, como ela é uma receita que rende Agora bem... ninguém vai te ouvir. eu volto. Como é uma receita que rende bem, então a gente pode fazer e congelar, né? Aqui, ó, vou colocar então as 2 colheres de farinha de trigo, tá? Vai dar uma liguinha. Para dar uma ligazinha, como eu falei. A receita original nem vai, se você não quiser, tá bom? É mais para facilitar a hora da gente moldar, tá bom? Ela, na verdade, como ela tem que ficar processando, vários minutos para ela ficar uma pasta mais densa, então eu só vou misturar agora para mostrar que tá pronta, tá? Bem, olha aqui. Acho que dá pra ver direitinho, ó. Ela fica uma massa. Essa que eu trouxe pronta, que eu já fiz inclusive os falafels aqui, ó. Você tá vendo que ela tá menos granulosa, né? Ó. Você bateu mais tempo a cebola, bateu mais tempo os outros. Tudo. Então, olha aqui, ó. Você pode moldar, como eu falei, o formato do falafel realmente é esse... Vamos pensar assim, um bolinho, né? Você vai aquecer? Vou aquecer. Quer que eu leia o livro para você? Por favor. Ó, então, eu vou colocar aqui, você pode fazer a receita, como eu falei, você pode fritar em óleo, como se frita bolinho de chuva, batata, que é excelente, mas delicioso, mas não é saudável, né? A gente pode fazer assado e pode fazer, se você tem uma frigideira antiaderente, grelhadinho, que foi esses que eu vou servir, né? Na verdade, eu quero que você experimente um quentinho, né? Ah, eu vou experimentar um quentinho. Ó, eu só vou aproveitar que tá aqui aqui na imagem. Eu vou partir aqui, ó. Nem o pessoal precisaria, ver. mas eu vou colocar um fiozinho de azeite, ó. E já vou colocar aqui esse falafel. E deixei aqui, gente, para mostrar para vocês. Eu vou moldar aqui como eu moldei o hambúrguer, tá? Que você pode naturalmente moldar na mão, né? Mas se você tem um arozinho aqui para facilitar a vida, ó, aqui vamos. Naturalmente você vai fazer a espessura que você quiser, né? Pode fazer mais grossinho, mais fininho. É uma opção muito legal, como eu falei, sem carne, né? Tem o seu valor nutricional. Ó aqui que bonitinho. Dá para você colocar. Aqui, ó. O que eu trouxe, eu fiz, moldei e já coloquei. Quer uma espátula? Né? Ele vai quebrar, mas eu vou... Eu deixei o meu congelado. Peraí, acho que tem uma maior aí, né? Tem. Tem essa e tem uma reta. Mas, ó, mesmo que ele não fique bonito na frigideira eu arrumo ele depois. Peraí. Aqui, ó, tem essa aqui. E eu vou moldar ele aqui mesmo, quer ver, ó? Desculpa. Prontinho. Sem problema. Vou voltar o ar aqui só pra... Pode moldar, inclusive, na frigideira. Aqui, ó. Tem dificuldade alguma, tá? A frigideira tá quente, né? Então, o ideal, o que que é? Se você puder já fazer, deixar pronto aquele ali, eu trouxe, congelei em casa e trouxe pra fritar aqui. Pronto, ó. Ficou redondinho. Já tá redondinho. Com cara de hambúrguer. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que tá congelado, tá? Que também você pode, né, preparar, como eu falei, ó. Já trouxe uns aqui. Isso facilita muito a nossa vida no dia a dia, dessa correria que a gente faz, né? Não, e eu vou dizer que assim, eu falei, meu neto, que tem 2 anos e pouco, adora falafel. Minha sobrinha também tem 4 anos, adora. Todas elas, assim, gostam, porque é uma coisa que a gente, ó... Você pode já colocar, naturalmente esse aqui vai demorar mais, né? Claro. Pra fritar, né? Mas, ó, já tá prontinho. Se você tem isso na manga, né? Na sua cozinha, ó, aqui, ó, deixa eu deixar aqui. Vou deixar esse aqui, senão vai demorar mais. Depois a gente frita os outros. Acho que esse aqui ficou sem... Pode pôr um fiozinho aqui? Pode, opa! Esse olha, cantinho aqui. azeite e falafel combinam perfeitamente, né? Então,
o que nós fizemos? Eu montei aquele hambúrguer, né? Os amantes de carne vão odiar, mas enfim. Você tem aqui ele como uma refeição, você serve com uma salada, enfim. E aí você tem o seu hambúrguer montadinho, pode colocar queijo, o que você quiser, tá bom? Mara Nascimento mandando recadinho para nós. Boa tarde, Rita e Elaine, que receita deliciosa. Olha, eu vou falar para você, eu já acho que tá uma delícia, mas deliciosa não vou falar para você daqui a pouco, viu, Mara? Boa tarde, meninas. Sou de Campo Maior, no Piauí. Estou assistindo o programa, que receita maravilhosa. Bacana. Isabel Cristina com a gente. Beijos, Isabel. Que delícia, né? Giovânia, boa tarde. Sou de Santa Vitória, Minas Gerais. Adorei a receita, vou fazer. Aí, gente, eu gosto disso. Boa tarde, a receita parece deliciosa. Elaine, beijo, meninas. A Lud que mandou, viu? Esse daqui, ó, Já tá douradinho. douradinho. Esses dois que eu coloquei congelados, como eu falei, naturalmente vão demorar um pouquinho mais. Mas a gente pode montar, como eu falei, o hambúrguer ou o sanduíche, né? Com o acompanhamento que você quiser. Eu trouxe aqui com uma saladinha, mas aí você pode fazer o acompanhamento, né, do seu gosto. Tem todas essas possibilidades, você fazer, fritar, tá com pressa, colocou na gordura, dá para colocar no forninho elétrico, fica Também. super rapidinho. São opções. E se você tem congelado, olha, essa quantidade aqui que eu faço, ela dá mais ou menos uns 30, 35 falafels Neste tamanho aqui, né? o tamanho que tá aqui no prato. Agora, hambúrguer, eu nunca contei quantos vão render, né? Tá Mas certo? deve dar no mínimo uns 10 hambúrgueres. Ah, sim, sim. Porque, olha, vocês estão vendo que a massa aqui, essa que eu preparei agora, ela tá ainda, vamos dizer, ainda não tá unida, né? Porque a gente precisa processar bem mais a cebola, deixar os ingredientes bem mais unidos, né? E Vamos lá, olha, então? já virou. Já virou, ó. E você vendo tá que aí na telinha com ele os contatos da Elaine, hein? tava molinho, ó, já selou dos dois lados. Ficou né? firminho. Firminho. Você pode colocar aqui, vou deixar você, se você quer com ou sem maionese. Ai, Posso meu colocar, Deus. eu vou colocar o falafel aqui, tá bom? Jesus, eu acho que eu vou querer um pouquinho de maionese. Então vou pegar Então aqui, vai. tá bom? Eu coloquei embaixo. Ah, você lá. colocou embaixo. Só um então não vou. pouquinho. Eu não vou colocar sei. só um pouquinho aqui no pão, tá? Eu vou colocar todos Mas eu os quero três experimentar. aqui. Ai, foi demais. Deixa eu desligar aqui. Cadê a faquinha pra gente dar uma espalhadinha? Gente, Pronto. um beijo aí pro chefe Henrique. Com certeza tá assistindo a mamãe aí Se ele nessa não estiver assistindo, aula ele vai maravilhosa. apanhar, né? Se não, bota de castigo. Olha, colocando aqui o meu hambúrguer. Gente, eu vou partir ao meio, com a faca suja de maionese mesmo, não tem problema. Tudo aqui, ó. A gente tá em casa, eu tô na sua casa, você na minha. Então, ó, só pra vocês verem, eu vou passar um pouquinho de álcool, tá? Tá aqui, na mão. Mas você em casa... Olha, gente do céu, eu tô morrendo de vontade de comer esse hambúrguer. Olha isso. Vou pegar aqui o guardanapo, só que eu vou enxugar a minha mão no guardanapo. Se você quiser, posso te dar uma sugestão? Pode. Se você quiser experimentar sem maionese, sem nada. Sem nada. Para parece você ver, o sabor raiz, né? o sabor do falafel mesmo. Vamos lá. Isso. Quentinho ainda. Olha, criou uma crostinha em volta. Que delícia. Gente, é bem fácil de fazer, não é não? Muito O que vocês fácil. acharam? Nem precisa cozinhar o grão de bico, hein? Aí é moleza, hein? Vamos lá? Né? Mas isso é bom, hein? Elaine, você arrasou. Gente, Que bom. eu falei que eu ia falar depois se era delícia. E é interessante que a gente pensa assim, mas o grão de bico não tá cozido. Tá muito bem hidratado. E o cozimento foi agora, junto na frigideira. Tá maravilhoso. Dá pra sentir as especiarias? Uma canelinha lá no fundo. Por que eu pedi pra você experimentar isso? Porque aqui você tem, a maionese, que pode mascarar um Alface, pouco, né, etc, o o sabor, então... Mas... E olha,
Eu vou para o intervalo já agradecendo a Elaine por esse carinho. Já disponibilizamos as redes sociais dela, segue para você saber de todas as receitas, os cursos e o trabalho dela, tá bom? No La Belle Cuisine. Na verdade, meu Instagram é Elaine de Araújo e no final, Elaine Araújo tem um L no final. Então, Elaine Araújo L, tá? Espero vocês lá. Obrigada. Magnífico. Façam, experimentem, que eu vou chamar o intervalo. Obrigada. Elaine, a gente volta já.